entender a razão para que possamos amar a Deus. Nós deixamos essas questões de Deus meramente para uma questão espiritual e esquecemos que Deus também atua na nossa capacidade cognitiva de conhecimento. Ele faz com que possamos compreender a sua soberana palavra, para que possamos aplicar a sua palavra em nossas vidas. Ele não é um Deus que se revela apenas aos nossos corações, mas sim em todas as áreas das nossas vidas. Que vocês possam hoje, mais um dia, meditar nas Sagradas Escrituras e clamar para que o Senhor os direcione de forma que vocês possam compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós estamos meditando todos os dias, agora estamos abordando um livro da Bíblia de maneira integral e também continuemos a meditar na Confissão de Fé Helvética. Hoje, o artigo de número 16. Vamos para o que diz este artigo 16 da Confissão de Fé Helvética. Se você não tem esse artigo ainda, pode procurar ali no monergismo.com, vocês vão encontrar. De qualquer forma, dentro do nosso grupo tem esse PDF e vocês podem acessar. O grupo está na lista de transmissão do YouTube, é completamente acessível. Então, qualquer dúvida, me perguntem, pode me mandar direct. Vamos para cima para mais um dia. Olha como diz: da fé e das obras, e da sua recompensa, e do mérito do homem. O que é a fé? Como você definiria a fé? Como você definiria a fé? Se você parasse para pensar agora, como você iria falar que é fé? Porque fé, nós adotamos de uma maneira completamente diferente do que o que a palavra diz, daquilo que aponta as Sagradas Escrituras muitas vezes. Muitas vezes a fé está atrelada mais aos nossos pensamentos do que propriamente o que a Sagrada Escritura diz. Nós associamos essa palavra a milhares de situações. A fé, hoje é muito comum falar que se tem fé, mas a questão é, fé no quê? Muito bom, Pamela. A fé é um dom de Deus. Aí já mata a charada, né? A fé como um dom de Deus. Então não é. Você utiliza de maneira análoga. Por exemplo, eu tenho fé que eu vou conseguir. É a esperança de que você vai conseguir. Então você colocou como uma esperança para determinadas situações. Você tem fé que você vai atravessar a rua e o carro vai parar no sinal vermelho. Você vê que o sinal está vermelho, você vê um carro vindo e você tem fé. Então isso não é a fé propriamente dita conforme as Sagradas Escrituras dizem. Então nós temos que compreender do que se trata para que a gente não confunda as coisas, porque muitas pessoas dizem que possuem fé, mas a fé como um dom de Deus é completamente diferente, porque a fé é o instrumento de Deus que nos salva, que nos liberta do aprisionamento da carne, que nos libertam de nós mesmos, aqueles que nos fazem inimigos do mundo. No mundo não no sentido de odiar o que aqui estão, mas sim de não nos curvarmos àquilo que o mundo faz, sabendo que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos continuar então o que diz. Olha como fica essa definição. O que é a fé? A fé cristã não é opinião e convicção humana, mas confiança extremamente firme e o claro e inabalável assentimento do Espírito. E, finalmente, a apreensão certíssima da verdade de Deus apresentada nas Escrituras e no Credo dos Apóstolos. Assim como a apreensão do próprio Deus, o Supremo, especialmente da promessa de Deus e de Cristo, que é cumprimento de todas as promessas. Então ele já coloca aqui de maneira muito objetiva, nessa primeira sentença, a fé cristã não é opinião e convicção humana, mas ele já traz de maneira também muito clara essa confiança extrema e firme, onde o Espírito age dentro de nós. Isso é muito claro e inabalável por tudo. Por tudo, nada pode abalar aqueles que possuem a fé. E ele termina a conclusão fazendo que, finalmente, a apreensão certíssima da verdade de Deus apresentada nas Sagradas Escrituras e no Credo dos Apóstolos, assim como a apreensão do próprio Deus. Ele traz que a fé gera conhecimento, a fé gera convicção, a fé aponta para uma razão, a fé não é meramente uma convicção íntima interna, individual. Ela possui um centro, ela possui algo visível. Jesus
caminhou dentre os homens e nos deixou a sua palavra, que é a clara representação de quem ele é. Por isso que nós não adoramos imagem, por isso que nós não adoramos seres, nós adoramos Deus encarnado, reverenciamos ele como Deus, Deus, nosso Deus sagrado, manifesto agora por intermédio das suas palavras, a palavra que gera vida em nosso coração, a palavra que gera fé em nossos corações por intermédio desse agir sobrenatural do Espírito. E nós nos curvamos diante dela. Essa apreensão que vem do próprio Deus. Apreensão no sentido de aprender. Nós aprendemos direto do próprio Deus, mediante o agir do Santo Espírito. Essas promessas que foram feitas a nós e foram cumpridas em Cristo, nós já temos essa certeza. Sabemos que o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus se manifestou em Cristo Jesus, aquele que nos resgatou da morte. Então nós não estamos de olho em recompensas terrenas e sim naquilo que Deus nos entregou para toda a eternidade, que é seu Filho amado na cruz do Calvário, que nos liberta do poder do pecado e nos direciona à vida que vale a pena ser vivida. Que você se esconda em Cristo Jesus, que reconheça ser uma pessoa falha, uma pessoa que depende deste Deus grandioso, reconheça, se arrependa dos seus pecados e que possa gerar vida no seu coração. Continua aqui. A fé é dom de Deus. Mas esta fé é simplesmente um dom de Deus, que só ela, pela sua graça, segundo sua medida, concede aos seus eleitos, quando, a quem e quando ele quer. E ele realiza pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho e pela oração fiel. Aqui já entra no ponto que vocês colocaram a definição como fé, um dom de Deus. Isso é muito claro, ele coloca algumas outras questões aqui para que complemente de maneira a ficar mais clara e não dar margens para criações. Então ele coloca aqui que ela é só pela graça. A graça é de graça, a graça não existe retribuição, a graça é graça. Como definir a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é o favor imerecido. Ele não te ama porque você é especial, porque você nasceu no Brasil, porque você nasceu numa família de tal jeito. Ele ama porque ele simplesmente escolheu te amar desde antes da fundação do mundo, por suas próprias razões. Não há nada que você faça que possa fazê-lo com que ele o ame mais, e não há nada que você possa fazer para que ele deixe de te amar. O amor dele é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Incondicional a ponto de tê-lo criado e entregue o seu filho para morrer na cruz por você. Galego, mas ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito. Sim, perfeito. É exatamente desse jeito. Entregou seu filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você crê, saiba que você foi impactado por essa graça, e o instrumento de Deus, que é a fé, ele agora gera no nosso coração a certeza daquilo que antes nós não tínhamos. Ele diz aqui ainda, concede aos seus eleitos a quem e quando ele quer. E ele realiza isso pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho e pela oração fiel. Então, é o modus operandi, a maneira como Deus opera, a maneira como ele age, por intermédio do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Por isso que é importante pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é ficar recitando capítulos e versículos, mas falar deste plano eterno de salvação. Ele não está preocupado com capítulos e versículos, e sim com seu conteúdo, com o conteúdo da mensagem, a mensagem do qual ela é proclamada aos quatro cantos. Muitas pessoas querem trazer intelectualidade, e isso é válido, mas nós não podemos nos esquecer da pregação simples e fiel do Evangelho, falando de um Deus criador, onde o homem é completo pecador e necessita de um grande resgatador, que é Cristo Jesus, do qual ele, se arrependendo e crendo, Deus haverá de transformar o seu coração, não se esquecendo que essa obra sempre emana de Deus. Deus envia pessoas até o homem que estava perdido, Deus converte esse coração e a obra dele é efetuada. Não se trata do mérito daquele que proclama a mensagem, muito menos daquele que recebe, mas sim do agir do Espírito Santo operando nesses corações. Essa é a pregação do Evangelho, essa é a verdade, essa é a forma como Deus se manifesta, atuando em nossas vidas e inserindo, imputando tudo aquilo que nós necessitamos para que o nome dele seja glorificado, porque através de nós mesmos nós não conseguiríamos glorificá-lo.
Tô falando muito rápido? Fale aí, tá? Se eu estiver falando muito rápido. Às vezes eu ligo a velocidade 2.0. Espero que esteja entendendo. Espero que vocês também leiam depois esses documentos com mais calma. Eu também leio uma série de vezes. Se engana, tá? Achando que você só de ouvir já é o suficiente. Não, é necessário você ler, reler. Muitas vezes, que nem esse ano, eu fiz 2 leituras da Bíblia, porque eu li um dia antes, depois lia com vocês. Então, no final das contas, isso daí é 2 leituras. Normalmente nós passamos apenas o olho e quando nós nos aprofundamos de maneira um pouco mais objetiva, mais concisa, tudo se torna diferente. O aumento da fé. Continua dizendo assim: essa fé pode também ser aumentada por Deus. Se assim não fosse, o apóstolo não teria dito: Senhor, aumenta no nossas fé. Lucas 17:5. Tudo que até aqui temos dito com respeito à fé, os apóstolos ensinaram antes de nós. São Paulo disse: ora, a fé é hipotases, ou certeza das coisas que esperam, electios. Isso é, convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Leia bastante, tá? Essa questão de Hebreus 11:1, que é a definição perfeita de fé. Então, mais uma vez, vou ver. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam ou a convicção dos fatos que não se veem. Ele traz aqui os termos em grego, mas o objetivo é justamente esse. E no outro passo, ele diz que todas as promessas de Deus são sim por Cristo, e pelo mesmo Cristo são. Amém. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. E aos Filipenses, ele diz que a lhes foi dado crer em Cristo. Filipenses 1, 29. No outro passo, Deus concedeu a cada um a medida da fé. Romanos 12, 3. No outro ainda, nem todos têm fé, e nem todos obedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses 3, 2 e Romanos 10, 16. Também Lucas atesta dizendo: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Então, todos aqueles que foram destinados para a vida eterna, desde antes da fundação do mundo, haverão de crer. A nossa missão é só proclamar o Evangelho. Nós não somos autores da salvação. Nós não somos nada. Nós temos que se lembrar disso, que nós somos uma criatura. O nada envolve aquilo que habitou o tudo, porque Deus habitou em nós. Imagina que em meio a esse ser humano completamente vazio, Deus escolheu habitar neste sepulcro que era aberto e fedia, mas agora está renovado pelo poder do Santo Espírito. Assim como ele disse: haja luz, mediante o nada, ele faz ainda e continua fazendo mediante a proclamação desse evangelho. Que a gente possa ter a humildade suficiente para reconhecer que nada somos sem ele, que tudo que existe de bom em nós é somente ele, e render glórias a ele. Ele faz isso a quem ele quer, segundo as suas próprias convicções e a sua própria vontade. Então, continua dizendo. Então, vou ler mais uma vez Atos 13, 48, que é de extrema importância para que vocês tenham essa convicção. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eis porque São Paulo também o chama a fé dos eleitos de Deus. Tito 1. E outra vez, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Em outras partes, com frequência, manda que os homens orem pedindo fé. Ou seja, nós ainda clamamos por isso. Nós clamamos sabendo que é da vontade de Deus nos conceder. E temos a certeza de que Ele há nos conceder. As pessoas olham: mas galego, não tenho fé. Clame ao Senhor e peça. Aqueles que não o amam, não pedirão. Aqueles que não pedem, não receberão. É uma consequência lógica e objetiva. Você talvez ainda esteja em rebeldia para com Deus, mas peça, e Ele haverá de abrir seu coração. Não haverá ninguém no inferno que não tenha clamado, não haverá ninguém no inferno que tenha clamado por Deus de todo o seu coração. Tenha essa convicção. No céu não haverá nenhum santo, a não ser aqueles que foram santificados por Deus mediante a sua convicção e a sua confissão de que eram pecadores e necessitavam desse Deus. Então, no céu só haverá pecadores, mas todos eles arrependidos. Esse é o grande contraste. No inferno terão aqueles que estão cheios de razões, cheios de si mesmos, que confiaram única e exclusivamente em si. No céu haverão aqueles pecadores, aqueles pobres pecadores miseráveis, do quais não enxergaram razão nenhuma em si para habitar
do lado do nosso majestoso e soberano Deus. Não se trata daquilo que nós fizemos ou poderemos fazer, mas sim daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, por intermédio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Gravem essas coisas, porque esses são os alicerces da nossa fé, o fundamento da nossa fé, mais do que o suficiente para você conversar com qualquer pessoa e poder expor de maneira clara o que Deus fez quando enviou seu Filho, Cristo Jesus. Vamos que tem muita coisa. Fé eficaz e ativa. O mesmo apóstolo chama a fé eficaz que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Ele também acalma a consciência e abre um livre acesso para Deus, de modo que podemos aproximar-nos dele com confiança e dele conseguir o que é útil e necessário. A mesma fé conserva-nos no serviço que devemos a Deus e ao próximo, fortalece-nos a paciência na adversidade, molda uma verdadeira confissão e manifesta, numa palavra, produz bons frutos de todas as espécies e boas obras. Olha que interessante, ele traz aqui, a mesma fé conserva-nos no serviço que devemos a Deus e ao próximo. A fé que nos foi concedida, ela nos mantém presos a Deus e mantém para que consigamos também cultuar a Deus mediante a ação perante nossos irmãos. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Depois, deixado de maneira mais clara por Jesus, amando como ele amou. Ou seja, um amor sacrificial, um amor de entrega. Esse amor que não provém de nós só o amamos porque antes ele nos amou e agora ele nos direciona para que possamos glorificar teu santo nome. Então você vê que ele mesmo fortalece e nos guia. Ele nos fortalece em meio às adversidades e molda essa verdadeira conversão, manifesta nessa palavra, produz frutos de todas as espécies em nós, através das nossas boas obras, do quais ele mesmo gera a vontade de realizá-las, porque agora nós não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Continua, ele vai trazer de maneira um pouco mais clara aqui acerca das boas obras. Ensinamos que as verdadeiras boas obras nascem de uma fé viva, pelo Espírito Santo, e são praticadas pelos fiéis, segundo a vontade ou regra da palavra de Deus. Ora, o apóstolo São Pedro diz: reunindo a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e etc. Ele já aborda nesse princípio que essas verdadeiras boas obras nascem de uma fé viva pelo Espírito Santo. Observe que ele já delimita e são praticadas pelos fiéis segundo a vontade ou regra da palavra de Deus. Não se trata daquilo que nós fazemos como se nós fôssemos criadores. Nós não somos criadores, nós somos criaturas do quais Deus nos chama, nos governa e nos direciona. Porque senão nós estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, caminhando conforme a nossa natureza humana pecaminosa, destruindo e causando todos os tipos de terrorismos que existem, dos mais variados, dos mais simples aos mais complexos, mas todos que emanam a fruto da natureza humana caída, que só consegue praticar o que é mal. Ele continua, ora o apóstolo São Pedro diz, reunindo a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, que nem está escrito em Pedro, 1 capítulo, verso 5. Dizemos, acima que a lei de Deus, que é sua vontade, estabelece para nós o padrão de boas obras. Olha que interessante, sempre ele vai apontar para as Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras que vai definir aquilo que é boa obra, não nós. Nós não conseguimos definir o que são boas obras, mesmo porque nossas boas obras são completamente contaminadas. Mesmo purificados por Cristo Jesus, nós não conseguimos sondar os nossos corações. Nós achamos que estamos fazendo coisas mediante a nossa bondade. É claro que Deus opera no nosso coração para que possamos agir de maneira boa, mas sempre existe aquele resquício humano do qual resguarda para si vanglórias. Imagina, eu vou ajudar determinada pessoa, estou ajudando, daí você olha e fala assim, oh Deus, você está vendo que eu estou ajudando, olha quanto eu tenho me esforçado, não dá para você me abençoar um pouquinho mais, para abençoar mais pessoas, você vai vendo que seu desejo é completamente maligno. Oh Senhor, eu vou fazer tal coisa, mas, Senhor, me dá uma ajudinha ali, é como se tivéssemos barganhando com Deus. Muito difícil
você conseguir fazer alguma coisa e falar assim, nossa, isso daí emanou de mim, a não ser Deus operando no nosso coração. Todos os nossos desejos, principalmente quando nós não somos convertidos ainda, que essa palavra não penetrou no nosso coração, nós corremos o risco de simplesmente tentar saciá-los, de buscar uma recompensa. Ao passo que depois que o Espírito abre o nosso coração, penetra no nosso coração, ele nos conduz a essa boa obra que glorifica a Deus. Ainda que por um instrumento ruim, o que emana de nós é algo bom, porque não provém de nós, provém do Espírito que agora faz morada em nós. Lembre-se, do bom não pode emanar o que é ruim. Do ruim não pode emanar o que é bom. A única razão para emanar o que é bom através de nós é sabendo que esse Espírito habita em nós e agora ele age por si só, de forma que nossas obras são, são, são tidas como boas porque emanam única e exclusivamente do Espírito que nos regenerou e nos transformou e nos guia para a vida. Entenderam isso? Entenderam isso? Essa questão é muito importante de entender essa questão de bom e mal, do que se trata. Já falei algumas vezes com vocês, depois procurem o que Agostinho de Hipona falava sobre isso. Vão lá no monergismo.com, provavelmente vai ter algum artigo. Ali é um site confiável que vai estar associado à fé protestante e vocês poderão enxergar essa natureza, porque nós partimos do pressuposto, como já abordou aqui, que o homem nasce completamente morto em seus delitos e pecados, um homem completamente depravado, um homem do qual não consegue fazer o bem por si. Tudo o que ele faz está contaminado pelo pecado. Somente de Deus emana aquilo que é bom. Então, tudo que nós vemos de bom, nós rendemos glórias a Deus, sabendo que Ele age mediante toda a humanidade, fazendo com que as coisas sejam boas. Apenas do olhar dele, tá? Do nosso, a gente também vai contemplar algumas coisas, vamos olhar e falar assim, nossa, olha que pessoa boa, mas você não sabe por que ela está fazendo. Imagina você ver uma pessoa ali alimentando uma comunidade, você fala assim, nossa, que maravilha, mas ele está roubando todo mundo, ele está fazendo milhares de coisas horríveis, ele acabou de fazer um assalto e ele está lá alimentando todo mundo como um simples fato de amenizar a sua culpa. Então, aquilo que é bom aos nossos olhos é completamente repugnante aos olhos de Deus. Ainda que aquela atitude seja boa, é providência de Deus agindo por intermédio de um homem ímpio, morto, para que aquelas pessoas possam também ser abraçadas e Deus envia suas providências. Nós estamos debaixo de todas as providências de Deus. Isso daí são assuntos bem complexos, mas que foram abordados já aqui e tenho certeza que à medida do tempo vocês vão se aprofundando e quando chegar esse momento vocês vão se lembrar desses conceitos. Vamos continuar. Continua dizendo aqui, ó. Dizemos, acima que a lei de Deus, que a sua vontade estabelece para nós o padrão de boas obras. E o apóstolo diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Observe que tem a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vós abstenhais. Quando ele fala a santificação, que nós devemos nos abster, ele está manifestando a vontade dele para as nossas vidas e nós devemos agir dessa forma. É uma ordem dele, do qual nós devemos cumprir. Mas nós não conseguimos cumprir sozinhos. Nós queremos que o Espírito agindo em nós, agora nós podemos cumprir aquilo que ele requer na sua palavra. Ele ordena e também executa. Ele executa em nós de maneira que ele inclina nossos corações para que possamos cumprir. Observe que talvez você fale, galego, eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Aí é culpa sua, não é a vontade dele. A vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Ele não é o autor do mal, de forma que o mal é meramente uma corrupção daquilo que é bom. Por exemplo, a escuridão, ela é a ausência de luz. O mal é a ausência do que é bom. Então, se você começar a fazer esses parâmetros de comparação, você conseguirá compreender. Tenha certeza que Deus opera no seu coração, que Deus age e Ele tem agido te direcionando para que suas vontades sejam inclinadas de maneira que Ele seja glorificado única e exclusivamente. Continua dizendo, obras de escolha humana. E na verdade, obras e cultos que escolhemos por nosso arbítrio, não são agradáveis a Deus. Ele vai abordar aquilo que eu acabei de falar para vocês. A este, São Paulo denomina etelontecreskia. Colossenses 2, verso 23. Desculpa pelo meu grego
completamente desprovido de conhecimento. Desses, o Senhor diz no Evangelho: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Portanto, desaprovamos tais obras, mas aprovamos e estimulamos aquelas que são da vontade e do mandado de Deus. Deus ordena para que façamos determinadas coisas. Todas essas determinações estão estabelecidas na palavra e nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer e render glórias a Ele, não atribuindo a nós a capacidade de obedecermos por si só, mas sabendo que Deus opera no nosso coração e gera o desejo de adorá-lo. Então você já entendeu do que se trata dessas obras humanas, de escolha humana. Então, tudo isso que nós fazemos, escolhemos por nós mesmos, não são agradáveis a Deus. Nós devemos fazer aquilo que está estabelecido na sua palavra. Vocês vão ver, vocês já viram, né, além das Sagradas Escrituras, que o culto que Deus não pede, não deve ser feito. Você pode chegar e falar assim: estou adorando a Deus. Não, mas Deus pediu para ser adorado dessa forma. O culto é estabelecido por Deus, a nossa vida é estabelecida por Deus e nós seguimos seus padrões. Você vai chegar e falar assim: estou fazendo tal coisa para a glória de Deus, mas da onde você tirou que isso que você faz é para a glória de Deus? Você está fumando um baseado achando que você está fazendo isso para a glória de Deus. Você está se embriagando para a glória de Deus. Você está traindo para a glória de Deus. Você está vivendo errado para a glória de Deus. Então, não tem como jorrar duas águas de uma mesma fonte. Preste muita atenção quanto a isso, sobre as obras de escolhas humanas. Ele é muito conciso aqui, né? Ele é muito objetivo, ele aborda essas coisas de maneira bem clara. Todos esses pontos que tem aqui, existem livros com calhamaços de páginas retratando do que se trata, tá? E é muito impossível delimitar esse assunto de maneira integral. Tudo que está escrito aqui é apenas um direcionamento para que vocês se aprofundem, para que Deus possa direcioná-los de maneira cada vez mais propícia. Continua dizendo aqui, o fim das boas obras. Essas mesmas obras não devem ser praticadas para, por meio delas, ganharmos a vida eterna. Pois, como diz o apóstolo, a vida eterna é dom de Deus. Aqui ele já fala, não adianta você ficar fazendo, porque não é por isso que você deve fazer, porque você compreendeu, não porque você quer conquistar algo. Isso é nítido nas crenças, tá? Todas as crenças abordam o homem fazendo algo para receber algo. Na fé protestante, parte do pressuposto que o homem não consegue fazer nada para merecer o amor de Deus. Deus nos concedeu de maneira gratuita e misericordiosa o seu amor por intermédio do teu Filho, entregue na cruz do Calvário. E isso é uma obra soberana dele, onde nós não contribuímos em nada. Ele continua dizendo aqui, como diz o apóstolo, a vida eterna é dom de Deus. Nem devem ser elas praticadas por ostentação, o que o Senhor rejeita em Mateus capítulo 6, nem para o lucro, e também ele rejeita em Mateus capítulo 23. Mas para a glória de Deus, para adornar a nossa vocação, para manifestar gratidão a Deus e para benefício do próximo. É assim que nosso Senhor diz no Evangelho. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Lembre-se, nós já abordamos essa questão de adorar a Deus e como nós fazemos. Nós cultuamos a Deus da maneira como nós tratamos o nosso próximo. Nós vemos que tudo que nós fazemos glorifica a Deus mediante o agir do Espírito em nossas vidas. Ele diz aqui nesse pequeno trecho que nós lemos, você vê, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Quando nós agimos de maneira que o nome de Deus é glorificado, essas boas obras que foram geradas por Deus geram impacto na sociedade que nós vivemos. Eu fico muito reflexivo acerca disso. Nós vivemos num país onde 80% se diz cristãos. Imagina que a gente não consegue deixar um celular num banco que ele pode sumir. Será que esses 20% estão fazendo tão mal assim para o mundo? Ou somos nós
cristãos superficiais ou que talvez falamos que cremos, mas na verdade temos vivido vidas completamente antagônicas daquilo que foi estabelecido na palavra de Deus. É importante essa reflexão. A questão não são os outros, sou eu. A questão não sou eu que não posso pegar o celular. Se os outros quiserem pegar, eles prestarão contas disso. O que eu posso é amá-los e proclamar esse evangelho que eu sei que pode transformar a vida, assim como transformou a minha, e eu tenho milhares de relatos de pessoas que foram impactadas por essa palavra e hoje vivem uma vida nova em Cristo Jesus. Continua dizendo: e o apóstolo São Paulo diz que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, em Efésios 4, verso 1. Ainda tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Que aprendam também a distinguir nas boas obras o favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Nós somos chamados a sermos frutíferos. Nós devemos derramar sobre o próximo aquilo que Deus abundou sobre nós. Você tem algo aí que Deus fez na sua vida para que você possa derramar em outras vidas, que você possa ter essa clara convicção e agir conforme Deus estabeleceu na sua soberana palavra. Continua dizendo: as obras não são rejeitadas. Portanto, embora ensinemos com o apóstolo que o homem é justificado pela graça e pela fé em Cristo, e não por quaisquer obras, contudo, não menosprezamos nem condenamos as boas obras. Sabemos que o homem não foi criado ou regenerado pela fé para viver ocioso, mas antes para fazer sem cessar o que é bom e útil. No Evangelho, o Senhor diz que uma árvore boa produz bom fruto, Mateus 12:33, e que aquele que permanece nele produz muito fruto, João 15:5, que traz a metáfora da videira. E ele diz, o apóstolo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, e ainda, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Condenamos, portanto, todos os que desprezam as boas obras e vivem a dizer que não precisamos dar atenção a elas e que elas são inúteis. Então, você é um cristão ativo, você não simplesmente vive por si só, você vive para a glória de Deus e todas as suas obras devem glorificar aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Calma que a gente está terminando, falta só mais uma folha. Uma folha. Estão conseguindo entender? É muito importante. Imagina, talvez você não leu nenhum livro, nós estamos lendo um livro praticamente juntos aqui, que tem 57 folhas. Esses apontamentos são bem pertinentes e completamente embasados na fé que nós cremos, naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras. Entretanto, como foi dito acima, não julgamos que somos salvos pelas boas obras, nem que elas sejam necessárias para a salvação, de modo que sem elas ninguém já tenha sido salvo, pois somos salvos somente pela graça e pelo favor de Cristo. As obras procedem necessariamente da fé. A salvação é impropriamente atribuída a elas, ao passo que é com absoluta propriedade que ela é atribuída à graça. E bem conhecida a declaração dos apóstolos: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Então, nós não somos salvos pelas obras. Isso daí já deve ter ficado muito claro que eu abordei nessas outras questões. Algumas questões me faz necessário abordar, porque eu vejo que algumas linguagens são bem arcaicas e técnicas, então eu tento traduzir da maneira mais simples possível. A minha intenção não é parecer rebuscado mesmo, é deixar o mais simples para que vocês possam entender os conceitos e que o Espírito haja no coração de vocês. Claro que nós temos que ter uma linguagem acessível, mas nós também não podemos perder o vocabulário do qual a Sagrada Escritura nos ensinou e nos deixou como uma herança da nossa fé, de maneira que ela seja viva. Se eu falar algumas coisas difíceis, vocês têm que me dar um toque aí. Não, galera, explica de novo. Porque talvez o que é muito claro para mim pode não ser para os outros. O óbvio deve ser explicado sempre. Continua dizendo:
continua dizendo aqui. E podem ir escrevendo, tá? Às vezes eu vou lendo, não tem problema. Façam anotações, que tudo isso seja vivo dentro de vocês também. As obras agradam a Deus. As obras que praticamos pela fé são agradáveis a Deus e são por Ele aprovadas, por causa da fé em Cristo. Aqueles que praticam boas obras, que sobretudo pelo Espírito Santo são praticadas pela graça de Deus. Lembre-se, nós atribuímos todas as boas obras ao Santo Espírito de Deus. Que nem eu abordei aquela questão do que é bom e mal. Talvez isso daí seja o melhor exemplo para que você consiga entender. São agradáveis a Deus. São Pedro disse, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos 10:35. E São Paulo diz, não cessamos de orar por vós, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, por seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Colossenses 1:9. Ensinamos as verdadeiras virtudes, não as falsas e filosóficas. Assim, zelosamente ensinamos as verdadeiras virtudes, não as falsas ou filosóficas, as verdadeiras boas obras e o genuíno serviço de um cristão. E tanto quanto podemos, diligente e insistentemente os inculcamos a todos os homens, censurando ao mesmo tempo a desídia e a hipocrisia dos que com os lábios louvam e professam o evangelho e desonram pelas suas vidas ignominiosas. Olha isso, ignominiosas. Você já deve ter entendido mais ou menos o que é essa palavra, porque ele já abordou a hipocrisia que a gente sabe, mas isso é o que mais ocorre, tá? Ele deixa muito claro aqui que essas verdadeiras virtudes emanam das Sagradas Escrituras, não aquilo que os homens dizem, que as boas obras emanam das Sagradas Escrituras e não da mente de pessoas. Então ele diz que tanto quanto podemos, diligentemente, insistentemente, as inculcamos a todos os homens. Ele fala com que a todos os homens que eles cumpram aquilo que Deus deve, da mesma forma que ele censura tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque muitas pessoas fazem desse jeito, muitas pessoas são completamente hipócritas, louvam a Deus e professam o evangelho, mas desonram pelas suas vidas. Muitas pessoas, isso é muito claro, muito nítido, você vai ver que pessoas vivem dessa forma, vivendo completamente diferente do que as Sagradas Escrituras. E nós conseguimos identificar muito fácil. Muito fácil, é muito simples. Você vai olhar a vida de qualquer pessoa, você vai ver que em muitos aspectos eles não cumprem a vontade de Deus. Olha aí, pense em 10 pessoas. Pense em 10 pessoas que não cumprem a vontade de Deus. Você já conseguiu pensar? Quantas coisas eles não cumprem da vontade de Deus? Uma centena, não é? Olha que interessante. Você consegue mencionar pessoas que congregam com você, estão ali e não cumprem a vontade de Deus? Provavelmente sim, né? Você já deve ter olhado para o lado e falado assim, ó, eu sei o que você está fazendo. A questão é, você já olhou para você e viu que você também não cumpre? Mais importante do que você ver 1000 pessoas não cumprindo o que Deus estabelece, é você encontrar algo em você que não está estabelecido na palavra e você tem feito, algo que tem desagradado a Deus, e você corrigir, pedindo a Deus para que Ele mude seu coração, para que Ele transforme seu coração, para que você viva não somente para falar de Deus de maneira vazia, mas sim viver a palavra, você ser a palavra viva que anda pela terra. Nós somos muito rápidos em apontarmos, mas nós esquecemos que nós também temos milhares de questões que ainda devem ser tratadas, e isso somente pelo agir do Espírito, e nós clamamos a Ele. É muito importante abordar essas questões, porque essas questões nos direcionam também a uma maturidade. Não deixe para fazer, não busque agradar homens, busque agradar a Deus, ainda que isso envolva milhares de situações, ainda que isso envolva inimizade com pessoas que você julga importante. Lembre-se que Deus não veio trazer meramente uma palavra, uma opinião, mas uma certeza. Ainda que isso contrarie o mundo, nós seguiremos e perseveraremos pelo poder do Espírito, sabendo que importa agradar a Deus do que aos homens. Faça aquilo que é certo, não dependa de opiniões, de filosofias, mas sim do que a palavra diz. Se você tem convicção de que algo está errado na sua vida, vai e faça. Não espere alguém falar que você deve fazer, porque a palavra já disse, não espere agradar pessoas. Muitas pessoas não fazem por agradar homens e esquecem que eles estão desagradando completamente a Deus. Então você pode ver de maneira muito clara que ele diz isso. Olha o que ele diz ainda. Nessa questão,
Pomos diante deles as terríveis ameaças de Deus, bem como as suas ricas promessas de generosas recompensas, exortando, consolando e repreendendo. A palavra faz isso, exorta, consola e repreende. Que você escute e que você possa ser corrigido pelo Espírito, que você seja convencido pelo Espírito daquilo que você não consegue fazer sozinho. Continua, Deus recompensa as boas obras. Ensinamos que Deus dá uma rica recompensa aos que praticam as boas obras, segundo a palavra do profeta. Reprime a tua voz de choro, porque há recompensa para as tuas obras. Também o Senhor disse ao Evangelho, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Atribuímos, entretanto, essa recompensa que o Senhor dá ao mérito do homem que a recebe, mas dá a bondade ou a generosidade, a veracidade que promete e dá, que embora não deva a ninguém, contudo prometeu que dará recompensa a seus fiéis adoradores, mas lhe dá para que eles o adorem. Não pense que tudo que você faz é em vão. Tudo que você faz é recompensado por Deus, ainda que ele não necessite recompensar. Deus não está preso àquilo que você faz, ele está preso àquilo que ele é. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós e ainda assim ele fez. Ele não é obrigado a salvar, ele escolheu salvar. Ele é livre. Nós somos seres que somos escravos do pecado e ele escolheu nos libertar do pecado, simplesmente para a honra e glória do nome dele. De forma que tudo aquilo que nós fazemos agora, nós fazemos para a honra e glória do nome dele, direcionado por ele, de maneira que ele seja glorificado. Então, observe sempre que você viver, sabendo que você cumprindo as regras, cumprindo aquilo que ele estabeleceu. Quando fala de regras, as pessoas nem gostam de ouvir a palavra regra, né? Mas a gente vive regras o tempo inteiro e por força do hábito jurídico eu atribuo essas questões a regras, mas são regras de uma boa vivência. Regras de comunhão, regras que geram recompensas. O simples fato de você fazer o que é certo é maravilhoso. Porque daí, mesmo se tudo der errado, você tem a recompensa de ter a plena paz de ter feito aquilo que era certo. Minha mãe, ela foi traída pelo meu pai praticamente o casamento inteiro. Desde os 15 anos ele tinha outra família e eles continuaram juntos. Eles foram se separar somente agora em 2021. Praticamente 40 anos, né? 40 anos. 40 anos minha mãe sendo enganada. E quando ela descobriu, ela ficou completamente abalada, mas naturalmente o espírito acalmou, porque não foi ela a ofensora. Ela sempre foi fiel ao meu pai. Meu pai, um homem caído, que estava morto, seus delitos e pecados, fazendo aquilo que a sua própria carne fazia. Eu vivi muito igual a ele também, tá? Então não estou aqui o julgando, mas estou apontando o que a palavra diz. Então ele sabe, eu já falei muitas vezes isso com ele, e ele tem clareza também daquilo que lhe o aprisionava, e ele hoje está liberto desse mal, mas a questão é, ele vai carregar para sempre as marcas disso, da forma que minha mãe pode olhar todos os dias de cabeça erguida, sabendo que ela cumpriu aquilo que foi estabelecido por Deus. Ainda que ela não tivesse feito aquilo para glorificar o nome de Deus, ela nem sabia do que se tratava isso, embora ela tenha crescido em um lar aparentemente que professava essa palavra, ela não cria. Então, ela viveu de uma forma que agora ela pode olhar para trás, algumas pessoas olham e falam, não, mas ela deveria ter feito tudo que era ruim, mas daí seria outra pessoa sofrendo. A melhor coisa é você botar a cabeça no travesseiro e saber que você fez o que é certo, que você lutou com todas as suas forças e fez o que é certo. Essa é a maior recompensa. Saiba que Deus há de recompensar tudo aquilo que nós fazemos para a honra e glória do nome dele, não porque nós merecemos, mas por conta da sua misericórdia. Ficou claro isso? É muito importante vocês entenderem essas questões da recompensa das boas obras, para que a gente também não seja conduzido meramente uma ganância. Hoje você vê nas igrejas as pessoas falando, vamos fazer uma campanha. Daí você vai e faz uma campanha para receber algo. Você provavelmente já fez propósito para receber algo de Deus. Senhor, eu vou deixar tal coisa, daí você me concede isso. Como se você pudesse barganhar com Deus. Deus nos concede tudo pela sua graça, pela sua misericórdia. Não tenha Deus como um mero fazedor de benfeitorias. Deus é nosso Deus soberano, criador de todas as coisas. Nós devemos submissão a ele como Deus. Ele não tinha obrigação de nos entregar nada, mas ele nos entregou aquilo que era mais precioso. Entendendo isso, agora nós vivemos de maneira que ele seja glorificado. Continua dizendo,
Atribuímos, entretanto, essa recompensa que o Senhor dá, não ao mérito do homem que a recebe, mas à bondade ou generosidade e veracidade de Deus, que promete e dá, que embora não deva nada a ninguém, contudo prometeu que dará recompensa a seus fiéis adoradores. Mas ele lhes dá o que ele lhes dá para que eles o adorem. Além disso, mesmo nas obras dos santos, há muitas coisas indignas de Deus e muitas mais que são imperfeitas. Lembra que eu falei sobre isso? Nós poderemos fazer coisas que aparentemente são boas, mas ainda assim serem completamente corrompidas. Talvez você não tinha olhado por esse lado ainda, mas agora você vai lembrar daquela pessoa que você ajudou. Você fala assim, eu ajudei, Senhor, porque eu sou bom. Daí você, no fundo, estava lá, eu vou ajudar essa pessoa, porque eu vejo um potencial nela, depois ela vai me ajudar. E você está até hoje esperando que ela te ajude e ela não te ajudou. E você está magoada com ela porque ela não retribuiu aquilo que você disse que tinha feito de graça. Esses somos nós, esses somos nós. Nós fazemos e esperamos. É a mesma forma, você entrega alguma coisa para a pessoa e você espera que ela agradeça. Você fez alguma coisa para a pessoa e você espera ela falar obrigado. Você está comprando a pessoa por um obrigado, para você se sentir valorizado. Tanto que você vê algumas pessoas que não falam obrigado ou não retribuem como pessoas ingratas, justamente porque nós crescemos e aprendemos isso daí, essa questão da retribuição. Na verdade, tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, crendo que Ele nos recompensa daquilo que nós não merecíamos. Nós somos instrumentos de Deus aqui nessa terra, que você possa refletir acerca disso tudo. Continua dizendo, mas por que Deus recebe em graça e acolhe os que praticam obras por amor a Cristo, confere-lhes a prometida recompensa. Assim que em outro contexto as nossas justiças são comparadas a trapo de imundícias, também o Senhor diz no Evangelho, vós depois de haver desfeito quando vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10, esse verso aqui você deveria escrever e cravar aí na sua vista. Vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Daí a gente não fica com essa presunção. Talvez você tenha mágoas na sua vida justamente por conta disso, porque você se doou tanto por alguém e essa pessoa foi ingrata com você. Você não se doou para essa pessoa verdadeiramente. Você tentou comprá-la. Observe que tem pessoas que mendigam amor, tá? Elas ficam fazendo as coisas para serem adoradas, para serem agradadas. Tem pessoas que gostam de servir os outros para serem adorados, para serem bem-quistos. Isso também é muito grave. Isso também é muito grave, porque quando as pessoas não retribuem pelo que ela fez, ela guarda rancor no coração. Na igreja é o lugar principal para a gente ver esses tipos de coisa, tá? Porque muitas pessoas querem ser amadas por aquilo que fazem. Você não deve ser amado pelo que faz, você deve ser amado pelo que você é. Você é a imagem de Deus na terra. Então você deve amar todas as criaturas porque existe a imagem de Deus nelas. Elas não precisam fazer nada para você. Elas precisam simplesmente ser amadas. E o amor que flui de você é esse amor incondicional, o amor que flui de Deus. São questões bem profundas essas que eu estou falando, tá? Então, que Deus dê discernimento e sabedoria para que vocês compreendam e que você não fique se vangloriando daquilo que você faz, que nós possamos ser humildes o suficiente, sabendo que é Deus operando em nós para a honra e glória do nome dele. Os méritos dos homens são nulos. Portanto, embora ensinemos que Deus recompensa as nossas boas obras, todavia ensinamos ao mesmo tempo, com Santo Agostinho, que Deus não coroa em nós os nossos méritos, mas os seus dons. Isso é de explodir a cabeça. Olha que interessante. Olha que interessante que ele está dizendo. Deus não coroa em nós os nossos méritos. Quando nós fazemos algumas coisas que aparentemente são boas, Ele não está coroando. Nossa, olha como o galego é bonzinho, ele acordou cedo e fez isso. Não, Ele está aqui glorificando seu próprio nome, porque Ele que me capacita, Ele que me dá, Ele que tira, Ele que faz tudo. Ele é Deus soberano. Não existe outro Deus. Não há uma briga entre Deus e o bem e o mal, há somente um Deus que ordena todas as coisas para a honra e glória do seu próprio nome. Que Deus seja glorificado por intermédio de tudo que você faz, que você possa entender que tudo deve voltar para Ele. Continua dizendo, por isso dizemos que qualquer recompensa que recebemos é também graça, e é mais graça que recompensa, porque o bem que fazemos-lo mais por Deus do que por nós mesmos. E porque São Paulo diz, que tem tus que não tenha recebido, e se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveres recebido? 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Então, Lucas 17, 10 e 1 Coríntios capítulo 4, 7 devem ser meditados
E hoje, se você sair daqui com essa certeza, para mim, foi maravilhoso mais do que qualquer outra coisa. Que você possa gravar esses dois versos. Essa questão aqui, o que tem tus que não tenha recebido? E se o recebesse, por que te vanglorias? Talvez você olhe para sua casa, olhe para o seu carro e fale, nossa, olha como sou bom, estudei bastante, agora eu tenho. Não. Deus, pela sua misericórdia, te concedeu. Essa sua saúde que você tem, Deus te deu. Olha aí, tava bonzinho ontem, pulando, puf, trava a perna, mano. Trava o corpo. Já tô melhorando, mas daqui a pouco eu vou ficar melhor. Mas se Deus quiser, ele me paralisa, me deixa aqui, ó, só mexer no olho. Se ele quiser, ele me mata agora. Minha vida pertence a ele e que seja feito para a honra e glória do nome dele. Que a gente possa entender que tudo é uma dádiva, tudo é um presente, é a graça de Deus. Será que você acordou hoje e agradeceu ou você já está reclamando? Você está reclamando do seu trabalho e está indo para ele, mas ele põe o alimento na sua casa. Você está reclamando do seu marido, mas ele gerou um filho com você, o filho que você mais ama, e você não tem um amado como ele, como deveria amá-lo, não porque ele merece, mas porque Deus te ordenou. Então ame. Ah, mas minha esposa, faça. Faça. Viva o que Deus estabeleceu na sua palavra e tenho certeza que você viverá os melhores dias da sua vida. Tenha certeza disso. Não tenha dúvidas. Ainda que o mundo desabe, você estará seguro. Porque por uma voz a tempestade se acalma, por uma ordem as plantas crescem, por uma ordem tudo veio existir. Então, no tempo certo e determinado por ele, tudo acontecerá para a honra e glória do nome dele. Que você possa repousar em meio a todas as circunstâncias. Continua dizendo. E por que São Paulo diz? Que tem tus que não tenhas recebido, e se o recebeste, porque te vanglorias? Como se não tivesse recebido. Mais uma vez, grave esse verso. 1 Coríntios 4, 7. Isto que é bendito, o mártir São Cipriano concluiu este verso. Não devemos gloriar-nos de coisa alguma em nós, visto que nada é propriamente nosso. Condenamos, portanto, os que defendem os méritos dos homens, de modo a esvaziar a graça de Deus. São Cipriano, que é muito louco, é muito da hora, São Cipriano. O que ele fez? Imagina que teve uma época que teve umas pestes, e ele, enquanto todos se recolhiam, São Cipriano foi às ruas, enquanto as pessoas queriam se isolar para protegerem as suas vidas, São Cipriano saiu às ruas para cuidar dos enfermos. Enquanto todos estavam com medo da morte, ele sabia que a morte era a única forma de ver Cristo. E enquanto os outros não morriam, ele estava ali pregando a palavra, vivendo o que Deus estabeleceu, sem olhar a quem. É completamente diferente. Pra você ter uma ideia, foi considerada até a praga de São Cipriano. Depois pesquisem, é muito interessante essa história. Será que acabou? Calma aí. Nossa, então acabou. Acabou. É grande esse capítulo, né? Fiquei quase uma hora aqui falando sobre isso, sobre a fé. Mas é de extrema importância, extrema valia. Vamos agora, de maneira bem objetiva e clara, tratar desse próximo livro, do livro de número 4 das Sagradas Escrituras, do livro chamado Números, que é caracterizado como o Deus que guia seu povo no deserto. Cristo guiando sempre seu povo através da sua presença, sempre vive em nós. Vocês vão enxergar uma divisão muito clara, tá? Em três partes ali, de maneira objetiva. Vocês sabem, claro, que é Moisés também o autor, nós temos falado sempre disso, esses 5 primeiros livros, é considerado Moisés o seu autor, aqui mais um período de tempo de 40 anos, e retrata a peregrinação de Israel e a fidelidade de Deus, mesmo diante da incredulidade do povo. Então imagina Deus sempre sendo fiel, mesmo que nós sejamos incrédulos. Ele vai provar aqueles corações, ele vai disciplinar, ele vai sustentar seu povo até o caminho da promessa. Vocês vão ver de maneira muito objetiva e clara tudo isso ao longo desses capítulos. Eu creio que você já leu, então eu parto desse pressuposto. Se você não leu ainda, que isso possa aguçar sua curiosidade e te levar mais adiante. Diz assim, primeiro, essas 3 divisões, do capítulo 1º ao 10º, você vai ver a organização do acampamento e a santificação do povo. Aqui você vai ver as tribos sendo organizadas de maneira completamente metódicas, a maneira como eles deveriam fazer, a maneira como eles deveriam caminhar. Lembre-se que Deus é um Deus de ritos. Ele estabelece. Por isso que você não pode falar que você está adorando a Deus do seu jeito. Os que adoraram a Deus do seu jeito, eles foram fulminados. Você vai ver Anadab e Abiú
eles foram acender incenso estranho, foram fulminados. Você vai ver depois Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo, fulminados no mesmo instante. Você vai ver Uzá carregando a arca tomba, ele vai e coloca a mão na arca para ajudar para não cair, vai lá e é fulminado. Quando faz aquilo que Deus não estabelece, é gerado morte. Talvez não essa morte física que você vê, mas uma morte espiritual, onde você começa a viver não, né? A morrer naturalmente e você sequer enxerga. A pior coisa é esses mortos-vivos que estão caminhando por aí, achando que estão caminhando em vida, mas estão em morte. Eu oro para que a palavra de Deus penetre esses corações e transforme. Então, a preparação da jornada, do capítulo 1 ao 10. Se você quiser também fazer essa estrutura, você vai conseguir encontrar. Quando você for lendo, você tenta delimitar ali os tópicos. Aqui está tratando de determinada coisa. Você pode colocar como organização de acampamento, você pode colocar como organização de estrutura, a maneira como ele cuida do seu povo, que é a santificação do povo, esculpindo Deus neles. Aí vai de você. O segundo ponto, você vai ver a rebeldia e juízo, do 11 ao 25. Você vai ver murmurações, incredulidade e consequências do deserto. Você vai ver a murmuração do povo, você vai ver o povo reclamando de comida, daí Deus fala que vai dar comida para eles, cai codorna do céu, fala assim, agora vocês vão comer até vomitar. É sempre assim. Você vai ver muitas questões completamente impactantes. Terceiro tópico da estrutura, você vai ver a nova geração e a esperança, a recontagem do povo e a renovação da aliança, esse novo censo. Você vai ver Cristo completamente vivo em muitas passagens. Você vai ver Cristo como a rocha que foi ferida no deserto, ali em Números 20. Você vai ver a serpente que foi levantada no deserto quando aqueles homens eram picados por conta da sua rebeldia. Deus envia cobras e depois ser pendurado uma serpente no deserto. E todos aqueles que olhavam para ela, o seu veneno não tinha efeito. Então, que simboliza também a cruz em Números 21. Você vai ver o maná que caia do céu. Lembre-se que eles foram sustentados mediante a provisão de Deus. O pão da vida que sustenta o nosso caminho hoje, representando em Cristo. Então, Deus também vai nos guiar, nos corrigir e fazer aquilo que é necessário. Ainda nós estamos atravessando um grande deserto e Deus ainda continua sendo nosso condutor. Da mesma forma que Ele conduziu seu povo pelo deserto, Ele continua nos conduzindo. Ainda que nós estejamos em completa rebeldia, Ele há de ter misericórdia e guiar nossos corações. Mas esteja atento à sua voz, leia a sua palavra. Que você possa compreender que o deserto é parte do caminho e não o fim dele. Que você seja cada vez mais direcionada por Deus e viver aquilo que foi estabelecido na sua palavra. Lembre-se que a fé que confia é a mesma que obedece, mesmo sem entender. A fé que confia é a mesma que obedece, mesmo sem entender. Não espere entender para obedecer. Primeiro obedeça e você verá que isso gerará uma transformação. Ela nunca vai ser medida, tá? No conforto. A fé sempre vai ser medida no deserto. Então, não se espante se sua vida está um deserto. Saiba que a sua fé está sendo fortalecida, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Porque é aquele povo ali que viu o mar ser aberto, ele tropeçou sempre na dúvida, ele caminhou como não deveria, ele recebe o pão do céu, mas ele sempre murmura de sede. Mesmo o homem sendo infiel, Deus permanece fiel. Deus não abandona, Deus guarda, Deus cuida. Deus não é castigo para ninguém. Deus é uma escola onde nós nos tornamos e reconhecemos quem nós somos nele. Se você tiver uma fé que é madura, você vai ver que seu coração vai aprender a depender e aprender. Isso é extremamente necessário, depender e aprender. Que você possa confiar que Deus te fez com um plano soberano, que você está simplesmente voltando para Ele. Você veio dele e retorna para Ele. E Ele já está em você. Tenha essa certeza. A fé que vai gerar essa salvação, ela vai também te mover. Não tenha dúvidas disso. Então, creia que o Senhor opera nos nossos corações e nos guia ao caminho da verdade. Vocês viram também essas questões das graças, elas não são um preço para você pagar para receber algo, mas é evidência daqueles que já receberam algo. É evidência daqueles que receberam algo que jamais poderiam conquistar. Deus que te chamou é o mesmo que vai te capacitar.
O deserto é o lugar onde ele manifesta seu poder. O deserto, ele transforma aqueles que estavam ali caminhando perdidos em verdadeiros adoradores. Que somente a Deus seja dada toda a glória, que você possa sair daqui com a certeza de que Deus vai trabalhar na sua vida. É isso, tamo junto, espero que vocês consigam continuar firmes e fortes, ainda que vocês não tenham o profundo conhecimento, não se limite a isso. Continue a clamar por entendimento, leia as Sagradas Escrituras. Nós terminamos a leitura já anual, agora nós estamos fazendo apenas uma revisão, mas nem por isso deixe de ler. Pegue esses termos aqui e vão lendo. Você vai ver que o ano que vem vocês já terão esquecido de muitas coisas e a próxima vez que vocês lerem será completamente transformador. A intenção é fazer com que o máximo de pessoas leiam as Sagradas Escrituras. Menos de 1% leu a Bíblia 2 vezes ou mais. 5% nunca nem leram a Bíblia. Então, Deus opera por intermédio da sua palavra e eu creio que ele opera em nós. É isso, tá? Tamo junto, estou aqui, já estou melhorando para quem perguntou. Daqui a pouco tô zero, tomei injeção, então ela vai atuar, mas eu acho que tem alguma... O nervo travou em algum lugar ali, deu uma encavaladinha, eu tô com os discos todos zoados, mas a graça de Deus me basta. Me movendo ou não movendo, Deus se move em mim. Dependo dele e que ele guarde. Beleza? Tamo junto, obrigado por todas as mensagens de carinho. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar. Não se esqueçam que hoje nós cultuaremos ao Senhor às 20 horas, na Avenida dos Bandeirantes, 1440. Convido você a estar conosco. Nós estamos meditando nas Sagradas Escrituras de maneira sequencial. Hoje, contudo, nós teremos um convidado muito especial e gostaria que vocês estivessem presentes para a honra e glória do Senhor. Que vocês possam estar lá, façam esse esforço. Você se esforçou a vida inteira para fazer um monte de coisa, então para de história triste. O que são 2 horas perto de uma vida inteira? Nós queremos ter Deus na vida eterna, mas aqui a gente não quer gastar tempo com ele. É completamente contraditório, né? Então, que você frequente uma igreja, que você possa viver para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guie, que Deus os guarde. Amanhã estaremos aqui mais um dia, 5h59 da manhã, abordando o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Terminamos já o Pentateuco. E na Comissão Helvética vamos tratar um tema bem interessante também, da Igreja de Deus, Santa, Católica e do único cabeça da Igreja. Você já ficou chocado com católico, né? Católico significa universal. Então, busca conhecimento ao invés de ficar com milhares de preconceitos. Tamo junto, um beijo no coração, que Deus seja louvado e adorado. Beijo, fui!